amigas do programa Despertando Mulheres, e é uma alegria novamente estar com você, minha amiga, meu amigo, e você que já está aí na audiência, sabe, né? Vai pegando o link, vai compartilhando. Como sempre, o programa está maravilhoso. E os nossos programas do mês de março estão em homenagem à mulher. O Dia da Mulher é todo dia, você sabe que eu falo, né? Mês da Mulher, Dia da Mulher, é celebração sim. Mas antes de ser uma celebração, é de muita reflexão. Aquelas mulheres que abriram caminho para eu e você estarmos aqui e nós que estamos abrindo caminho para que outras venham. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. A mulher nos espaços na área jurídica, na área pública, os desafios da mulher para ingressar na carreira pública. Por quê? Porque hoje eu recebo aqui a doutora Lilian Azevedo, que é procuradora municipal lá do estado da Bahia e está aqui no Rio Grande do Sul conosco. E ela é a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Então, para nós é uma honra receber a doutora Lilian aqui. Vamos falar um pouquinho da trajetória dela. Ela que é a primeira mulher negra presidente da Associação Nacional dos Procuradores. E ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela trouxe aqui uma informação, algo que aconteceu com ela, e ela vai compartilhar aqui comigo e com você para ver que mesmo em 2023, nós mulheres ainda temos que ouvir algumas coisas que ainda ouvimos. Então, promete o programa, vai compartilhando o link e fique agora com as nossas parceiras, a loja Off, lá no Shopping Total, segundo piso, da minha amiga Janaíne, também a doutora Rita Fonseca e a Rural e Tal, um alimento fresquinho na sua mesa, frutas, legumes, né? Sem agrotóxico, para que você possa garantir a alimentação saudável da sua casa, da sua família. Vai compartilhando o link, conheça um pouquinho mais aí as nossas parceiras e já voltamos. Voltamos, amigas, e de imediato, aproveitando o nosso tempo, eu já quero apresentar para você a doutora Lilian Azevedo, que é essa mulher linda. Olha só, dá um look aí. Essa mulher linda, essa mulher, diz um amigo meu, Hugo Larroque, quando ele vê uma mulher assim bem-sucedida, bonita, imponente, ele diz assim, é poderosa. Então, olha só, doutora Lilian é uma mulher poderosa. É uma mulher que venceu muitos obstáculos, passou por muitos desafios, mas hoje ela falava algo extraordinário aí comigo, de uma palestra, inclusive, que eu pude participar um pouco, que ela deu na Escola de Direito Público, que faz parte da Associação dos Procuradores Municipais aqui do município de Porto Alegre. E tu falava em um poema que tu lesse, né, e tu disse, ele conta um pouquinho da minha história, eu me identifico um pouco com esse poema, né? Então você vai ouvir um pouco da história dessa mulher extraordinária, um pouquinho da carreira dela, né, como eu já disse, na abertura procuradora municipal lá no estado da Bahia e hoje presidente nacional da Associação dos Procuradores Municipais. Lília, seja muito bem-vinda ao Despertando Mulheres. Muito obrigada. Com uma apresentação dessa calorosa, afetiva, como não se sentir, né, bem, um programa que já traz um nome simbólico, né, Despertando Mulheres, né? Como é necessário a gente despertar, e se hoje eu estou aqui é porque alguém de alguma forma também me despertou. E aí eu sigo agora nessa missão, né, frente à presidência da Advocacia Pública Municipal, a Advocacia Nacional, a nossa ANPM, trazendo essa proposta de pautar
a nossa carreira. No dia 7 de março agora foi o Dia da Advocacia Pública Municipal, mas também de trazer esses outros olhares, né, como a questão feminina, já que nós estamos aí no mês de março, que simbolicamente traz essas reflexões sobre a questão da mulher. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui em Terras Gaúchas, eu que sou de Salvador, Bahia, né, e muito me orgulho de ser baiana, poder aqui estar trocando e aprendendo também com o seu programa, Andréa. Muito bom. E a doutora Lília, né, eu a conheci, né, te conheci por meio do Armando, meu marido, que é o presidente, né, 4º mandato de presidente à frente da Associação dos Procuradores aqui do município de Porto Alegre. E quando se fala, né, advocacia pública, né, tu falasse, parece que eu estou ouvindo o Armando falar, né, advocacia pública, o quanto vocês se orgulham em falar advocacia pública, o quanto é importante o advogado público, o procurador municipal, a procuradora municipal, o quanto é importante na administração do município, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, porque às vezes, doutora, o município, a pessoa, né, que pode estar nos assistindo, nem sabe o que faz um procurador municipal. O que é isso? Ah, é promotor? Muitas das vezes eu falo, o meu marido é procurador municipal. Ah, é promotor? Não, não é promotor público, é procurador municipal. Então, às vezes, as pessoas não sabem da existência desse cargo, não sabem da função e da importância desse cargo, né, no município, porque vocês atuam, na maioria das vezes, dessa forma, vamos dizer assim, não está à frente, na linha de frente, não está na visibilidade de um cargo político, porque é um cargo técnico, né, então... Eu também vou querer que mais tarde tu fale sobre isso. Vamos. Mas antes, minha linda, conta para nós onde tu nascesse, né? Como que tu começasse a tua carreira no meio jurídico. Eu soube que tu fosse advogada criminalista também, né? E é uma área que eu amo do direito. Então, conta um pouquinho para nós, né, do teu ingresso na carreira jurídica e como que tu chegasse, então, à procuradora municipal. Ótima oportunidade de partilhar, né? Antes de mais nada, você falou aqui de Armando, né? Quero registrar que ao longo de todo o Brasil nós temos associações locais e Armando aqui em Porto Alegre é uma referência, né? Uma referência na caminhada de muitos procuradores e procuradoras. E trazendo um pouco, né, da minha história, e como é bom a gente falar da nossa história, porque tem um provérbio africano que fala que uma árvore, né, que não tem raiz, ela tende a morrer. Uhum. Então, é interessante a gente saudar a nossa história. Eu, como disse, eu sou Lilian, sou, na verdade, de Cachoeira, que é um local do Recôncavo Baiano, nascida em Cachoeira. Minha mãe, inclusive, nessa dinâmica de vida, minha mãe dizia que ela não queria ter filha mulher, né? Ela sempre dizia, tanto que eu tenho um irmão mais velho, que é 10 anos de diferença, e ela já tinha resolvido que ela não ia ter uma filha, porque mulher sofre demais. Ah, olha só a crença. Então, ela já trazia, né, essa questão. E o interessante é que quando eu nasci, ela disse que foi um dos melhores presentes que, no caso, Deus a ofertou. Né? Então, eu já começo aí nascendo em Cachoeira, mas depois a gente vem para Salvador, passo minha infância toda em Salvador, e inicialmente eu não sigo a carreira jurídica, né? Eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Processamentos de dados. Eu brinco que eu fui lá no curso ter duas bênçãos, né? Que é a minha melhor amiga e meu marido, né? Que eu já conheci lá, né? Então, numa relação que começou no colegial, isso lá nos idos, não sou velha, mas nos idos lá de 98, né? Então, é uma relação que eu costumo dizer que se a gente não fosse marido e mulher, pelo menos teria uma grande amizade. Então, primeiro eu fui para a escola de engenharia fazer processamento de dados, porque
já que nós estamos falando em crenças limitantes, meu pai dizia, minha filha, fazer direito, eu já dizia que eu queria fazer direito, não, pense primeiro no seu ganha-pão, direito é muito difícil, não dá para a gente, né? A gente vem de uma caminhada de pessoas que não têm grandes recursos, né? Meu pai e minha mãe, por muito tempo, foram inclusive feirantes na feira, na famosa Feira de Salvador, né? Meu pai foi tratorista, então ele foi com muito trabalho numa companhia de eletricidade, galgando alguns cargos, chegou a uma chefia, mas ele sabia das limitações. Então, ele dizia, né, minha filha, o melhor é o curso técnico. Mas aí fiz esse curso técnico e já dentro de um estágio, numa procuradoria do trabalho, né, eu lá desenvolvendo questões de programação, responsável na época, que era um procurador do trabalho, ele ficava impressionado, porque quando tinha reuniões dos sindicatos, tinha mediações, eu sempre acabava me envolvendo, acabava conversando, e ele olhava para mim, né? E aí começava a ter situações que ele atrasava, ou ele estava em outra demanda, ele dizia, vá tocando aí para mim, vá conversando, pegando os dados da parte. Quando pensava que não, eu já estava lá fazendo negociação, eu já estava conversando, e aí tinha aquelas coisas engraçadas, né, que o pessoal do sindicato dizia, não, doutor, não precisa não, aquela sua, não sei se é assistente, não sei se é estagiária da área jurídica, ela já está resolvendo aqui com a gente. E ele ficava, menina, você devia fazer direito, né? Então, foi uma das primeiros incentivos, né? Foi muito interessante, dentro de uma procuradoria já do trabalho, começar a ter essa validação. Então, como é importante a gente estar validando uns aos outros, né? Nos nossos locais. Então, a partir daí, ele implantou essa semente, eu já tinha essa vontade, ele fazendo esse incentivo, e aí resolvi fazer direito. Terminei o curso técnico de processamento de dados, todos os meus colegas, inclusive meu marido, foram para a área realmente da informática, da tecnologia da informação, e eu comecei a tentar a fazer o vestibular em Direito, né? Estava realmente determinada a passar, né? Eu fiz, pode demorar, mas eu vou passar. E aí comecei, né, nesse trabalho de estudar, enfim, uma pessoa que passou todo o segundo grau vendo matérias técnicas, que não eram necessariamente matérias jurídicas, mas você vê como é o conhecimento, né? Como o conhecimento transforma. Se, por um lado, eu tinha uma dificuldade de saber matérias básicas e tive que fazer muitos cursos em paralelos para isso, investir para isso, e minha mãe ia e se virava, e eu dizia, eu estou precisando de física, ela ia e dava um jeito. Por outro lado, eu tinha um raciocínio lógico, né, que toda essa experiência com a tecnologia da informação me dava. Então, muitas vezes, no âmbito jurídico mesmo, algumas questões eu tinha um olhar diferenciado por ter passado por uma outra temática que não necessariamente a que levaria tradicionalmente para o direito, né? Então, como é importante, né, a gente para pensar todas as áreas do saber, como a gente é rico quando a gente tem e investe em um olhar sistêmico. E aí fui, finalmente passei na minha faculdade, e passei várias experiências nesse sentido, porque eu acabei passando numa faculdade privada, e aí eu lutei para conseguir uma bolsa, né? E nessa luta para conseguir uma bolsa, muitas vezes eu era monitora, né? Nas salas de aula, eu ajudava em várias questões, né? E comecei a sentir vamos dizer, primeiros embates sobre a questão de classe, sobre a questão de cor de pele, e olha que nós estamos falando, vamos situar, estou em Salvador, né? Que é uma cidade que tem 84% da população negra, mas infelizmente essa cor, né? Como a gente tem, né, das músicas famosas lá de Salvador, nós temos a cor dessa cidade sou eu, mas a gente aí traz, né, as reflexões de que cor a gente está falando, de que espaços estão essa cor. Então, esses temas para mim que vêm de uma base cristã muito forte, uma base de amor, uma base de acolhimento, né, e que para mim, durante toda a minha adolescência e tudo, eu não pensava nisso, já que eu era sempre uma pessoa muito cercada de amor. Começou que quando eu cheguei nesse lugar, isso começou a mexer comigo, né? Aí
aquela vergonha, né? De repente você estava ali à noite, eu fazia o curso à noite, eu me lembro que todo mundo ia com seus carros embora, eu era a única, juntamente com os funcionários, que iria para o ponto de ônibus, ficar até tarde, para pegar um ônibus para ir para casa. E isso, só para você entender, Andréa, num contexto de uma faculdade de Direito, né, que traz toda uma ideia de liturgia, de poder, né? A gente costuma brincar, né, que o estudante de Direito nem bem começou, ele já, né, sente o doutor. Já né? se empodera Já se do direito. empodera, né? É o doutor e a doutora. Isso, e aí você, naquele contexto, né, você começa a sentir, né, como pesa essa questão de você ser mulher de uma comunidade, ser uma mulher negra, ser uma mulher nordestina. Eu me lembro que um professor meu, uma certa feita, eu não tirei uma nota muito boa, e aí eu cheguei para ele e fiz assim, ele reclamando, professor, tirei 10 na primeira unidade, isso aí, pronto, vou passar, também não precisa desse drama. Aí ele, sente aqui, ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Antes que a vida lhe fale, deixa eu lhe falar. Você é uma mulher, você é negra, você é nordestina. E a vida, infelizmente, vai lhe custar muito. Então, outros podem até dizer que não, tudo bem, mas você não. Você vai ter que se dedicar. E aquilo te impactou, me deu, né? Virou uma aquele chave, choque, impactou. Aquele choque de realidade, né? Como é isso, né? E aí, eu fui nessa caminhada, resolvi, comecei a advogar, apaixonada pela advocacia, amava a advocacia criminal, atuei bastante, vivi todos desafios também de ser uma advogada criminalista, de você conviver em presídios, de você conviver em delegacias, de você trabalhar no tribunal do júri, e você começar a entender a função do direito penal. Esse direito penal, ele pune a todos, ele tem o mesmo peso. Como é que está a nossa justiça, como é que estão nossas leis, o que é que nós estamos produzindo, a questão da mulher dentro desse contexto, a questão do feminicídio, a questão da proteção à mulher, né? A questão da vitimização, muitas vezes, dessa mulher nesse contexto, essa mulher que, muitas vezes, ela está sofrendo violência doméstica, né? Como acolher? Então, eu fui desafiada nessas questões, mas chegou um momento que eu disse, não, mas espera aí, eu quero uma estabilidade, essa vida, eu não tinha, vamos dizer, eu não herdei contatos, articulações, então eu me formei, e aí eu procuro quem, eu vou para onde, Eu fiz assim, não, eu vou estudar para um concurso público. Foi aí que eu comecei a me matar. Durante o dia, trabalhando, continuava trabalhando, advogando, e durante a noite ia fazer um curso preparatório, pegava um curso no final de semana, todos os meus finais de semana eram nesse curso, eu tenho lá meus cadernos, aniversários meus, eu fiz assim, aí eu coloquei, estou aqui agora, mas estarei em outro lugar, sempre botava frases de efeito, e durante o dia trabalhando. E era bem interessante que, às vezes, a aula desses cursos, ela começava às 18 horas, e, às vezes, a depender da demanda, eu chegava a 20 horas, 20, 30, 21 horas. O pessoal olhava assim, o que essa menina quer aqui uma hora dessa? E eu tinha que ficar focada. Eu vinha pensando, não, mas talvez a resposta de uma prova minha no concurso seja dada nos 10 minutos finais da aula. É o que eu posso agora, eu só posso estar aqui esse horário, então é aqui esse horário que eu vou estar. Então, fui muito determinada nesse sentido, tanto que depois que eu passei no meu concurso, me estabilizei, meu marido também, que trabalhava muito em instituições privadas, ele saiu e foi investir para passar num concurso, e hoje é servidor contigo, com federal, minhas amigas, enfim, eu saí sendo assim uma referência e dando várias dicas, de como nesse contexto de trabalho e estudo, como era possível, porque a partir dali as pessoas viram, não, Cilília, que trabalha tanto, enfim, tem tantas demandas, se ela conseguiu alcançar, eu também consigo. E importante também tu falares, que
mesmo que tu não conseguisse assistir a toda a aula, mas o que era possível, tu ia assistir. Isso é importante, né, minha amiga? Sabe por quê? Às vezes, não sei se tu vai concordar, mas eu ouço muito, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Sempre se acha uma desculpa. E eu aprendi nos últimos 5 anos que antes o feito do que o perfeito. Algumas amigas que estão na audiência com certeza já me ouviram falar isso. Antes o feito do que o perfeito. Porque se eu não posso, né? Se tu não podias fazer com perfeição toda a carga horária, tu fez o que foi possível. E focada te levou a alcançar teu objetivo. E eu vou complementar. Eu tomei um curso recente de organização e eu gostei de um complemento, que essa frase é uma frase famosa. Antes o feito do que o perfeito. E aí eu complemento. Antes o feito do que o perfeito não feito. Porque o perfeito é o ideal. Mas você ficar buscando um perfeito que não é feito. Esperando até quando? E assim, agora é interessante para a gente, para na minha fala, de nenhuma maneira eu romantizar, né, todo esse processo, porque não foi fácil, foi um processo difícil, dizer que existem, para mim, 2 discursos importantes. Existe o discurso onde a gente, e principalmente no meu lugar, que hoje, de trabalhar com as políticas públicas, e políticas públicas de pessoas vulnerabilizadas, existe a importância da gente fazer o bom combate e dizer que não é justo um discurso de meritocracia, onde 2 pessoas não saem do mesmo ponto, né? Então, que é muito difícil, sim. Com certeza. Né? Se você não vem de uma origem abastarda, se você não tem as mesmas chances, você vai catar um ou outro que vai conseguir agregar aquele lugar, mas a grande maioria não vai conseguir e ela não pode também achar que a culpa é dela. A culpa é minha, nesses discursos hoje de uma produtividade, certo? Que se exige e que nem tu estás falando. Cada pessoa tem a sua experiência de vida, tem o seu grau de conhecimento, né? Cada uma enfrenta os desafios de uma forma. E como é que tu vai estar exigindo esse mesmo para pessoas diferentes? Isso. Esse é um lado. E o outro lado da moeda é esse lado dessa resiliência, né? Tem aquela música de Gilberto Gil, eu acho, entra em beco, sai de beco, há uma próxima capela, acende uma vela para não passar fome, que fala Madalena, acende uma vela para não passar fome, né? A ideia dessa fé, né? A ideia de você se apegar a algo, de você ter um sonho, de você ter um objetivo, e de mesmo você, nessa dimensão mais subjetiva, você ainda, com todas as dificuldades, você buscar ir além, que é um outro discurso. Né? Mas focando, né? Eu estou ouvindo atentamente a tua história e vendo o quanto tu focasse, o quanto tu te determinou, porque é importante, né? Se eu determino, se eu visualizo, pratico as ações necessárias para alcançar, vai acontecer, né? Mas o importante é estar focado e tu falasse assim, datas de aniversário, eu circulava e dizia hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar, ou seja, o quanto é importante, né, nós focarmos, determinarmos, e tu colocava sempre ali uma recompensa, né? Hoje eu estou aqui, mas eu vou ser recompensada, porque lá na frente eu vou estar num outro patamar, eu vou atingir o meu sonho, eu vou atingir o que eu quero, ser aprovada no concurso. E às vezes eu vejo que para algumas pessoas, tu falasse em vitimização também, então às vezes eu vejo algumas pessoas que esperam que tudo venha, mas tem coisas que eu preciso ir buscar. E daí na igreja eu falo muito, eu digo, gente, olha só, o anjinho não vai vir lá do céu com um saco de dinheiro no final do mês, não. Eu vou orar, Deus vai abrir a porta para você, mas você precisa levantar de manhã, você precisa se preparar e ir em busca dessa porta. Tu vai encontrar essa porta, ela vai estar aberta para ti, mas tu precisa fazer a tua parte. Então, o quanto é importante essa determinação, essa visão clara. Tu tinhas uma visão clara, eu quero segurança, eu vou fazer esse concurso, eu vou estudar para esse concurso. Essa visão clara, que às vezes, né, e focando aqui na mulher, às vezes a mulher não tem,
Até porque, não sei se tu concorda, mas algumas vezes ela está tão cheia de negócio, né? Um turno, 2, 3 turnos de trabalho. É filho, é o companheiro, o marido, é o trabalho dela, é os estudos, e às vezes a mulher não consegue focar. Diz para nós assim, o que tu poderia dizer para essas mulheres, com a tua experiência, né, que tu fosse muito focada, para elas focarem, o que seria assim uma orientação para elas de como focar? Eu vi que tu colocasse muito a recompensa, né? Mas o que tu aconselharia a elas? Para as minhas amigas que estão aí na audiência, estão assistindo ao vivo, vão assistir gravado, né, minha amiga? Manda tua pergunta também, que olha só, eu estou aproveitando todos os momentos da doutora Aline aqui, mas eu sei que você está aí e eu sei que você está compartilhando. E se você tiver pergunta, manda que nós vamos responder. Dica, orientação, fala aí, doutora. Bom, várias coisas da sua fala, né? Andrea também, a gente conversa, mas a gente aprende muito, né? Então, vamos lá, algumas coisas que você trazia aqui, eu fui pensando, né? Primeiro, vamos perceber que o ser humano, ele é mental. Perceba, se eu estou aqui com esse copo, né? Essa xícara lindíssima, inclusive, do Despertando Mulheres, né? Você vê que antes dessa xícara existir, alguém pensou nela, alguém idealizou, alguém, né, sonhou, e daí ela está aqui materializada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a ideia primeiro ela tem que surgir da sua mente, né? Você tem que trabalhar, assim como a gente faz exercício físico, né, para a gente cuidar do corpo, a gente também tem que lembrar de cuidar da mente, e cuidar da mente também é um ato de autocuidado. Então, vamos buscar estar com pessoas que faça a gente sonhar, que faça a gente acreditar. Vamos buscar fazer leituras, e não ficar, às vezes, perdendo tempo com leituras, com redes sociais e com postagens, com histórias que não vai nos elevar, né? Nós precisamos, cada um, inclusive na sua fé, também se alimentar do que há de melhor. Então, eu acho que isso foi uma coisa que também me ajudou demais. Eu acreditar, eu me lembro que eu olhava, eu passava no concurso, aí, vamos lá, um concurso que tinha 100 vagas e eu fiquei na posição 3.000. Aí um outro concurso vinha, eu ficava na posição 1.000, e eu comemorava e o pessoal não entendia, mas você não perdeu? Não, mas pera aí, eu saí de 3.000 para 1.000, né? Ótimo, e aí doutora. você vai. Ótimo. Além disso... Não desanimar, porque não é um resultado negativo. Não, você tem que tu está te aproximando. Isso. Mas, então, assim, contágio, tu falasse de contágio social, né? Isso, para mim, é muito importante. Contágio social e fazer as coisas de forma intencional, né? Se eu quero, eu vou atrás por causa disso. E muito importante que tu falasse o tempo que, às vezes, a pessoa ocupa numa rede social, ouvindo, assistindo filmes, enfim, seriados, vídeos que não vão ajudar em nada a vida dela. Eu hoje, para assistir um seriado, um filme, né, às vezes o Armando reclama, não, os teus filmes eu não quero, né, se é romance ou o quê, eu digo, não, estou procurando, daí eu fico ali procurando na Netflix, não, estou procurando, não, eu quero esse. Por quê? Porque eu preciso saber se o conteúdo daquele filme, daquele programa, daquela programação vai me ajudar de alguma forma. Eu preciso saber se vai me ajudar, porque senão é tempo perdido e o tempo não volta atrás. Então, é de forma intencional eu selecionar aquilo que eu quero assistir, que eu quero colocar para dentro de mim, do meu emocional, da minha alma, né? Porque nós também somos fruto daquilo que assistimos, que ouvimos e das pessoas que nos relacionamos. Meus parabéns, ótimo isso. Você, minha amiga, olha só, fique atenta e anote aí, hein? Conforme a moda está... São orientações de milhões. Eu não vou dizer dicas de milhões, porque orientação é muito melhor do que dicas. São orientações de milhões, viu? Somada a isso, eu falo da importância do autocuidado, da gente se acolher, né? Enfim, quando a gente acerta, a gente aprimora. Quando a gente erra, a gente conserta. Não, mas não vamos ficar presos em culpas. A gente tem que avançar, né? E... a ideia de que você vai fazendo e aos poucos você vai aprimorando, né? Então, às vezes, eu não tinha condição de pagar um determinado curso, mas eu podia buscar na internet videoaulas que pudesse complementar. Enfim, buscar estratégias, né? Nós mulheres, nós temos esse dom,
de uma mulher que dá conta de tanta coisa, de casa, de filho, de tudo. Veja isso também por um outro lado, né? O quanto você é capaz, o quanto você pode buscar estratégias, né? Então, não existe uma receita pronta. Cada um tem sua vivência, mas existem experiências que vão nos tocando, né? E eu, com isso, eu tinha essa... Como até hoje, eu tenho essa mania de sempre estar atenta, sempre estar observando, né? Então, se de repente eu vejo aqui com a Andréa algo diferente, algo inovador, eu já anoto, olha que bacana como ela faz aquilo ali, né? Vamos estar atentos, né? Vamos buscar quais são nossos objetivos e, a partir daí, ter calma e paciência para escutar também as mensagens que o dia a dia, aqui ou ali, está lhe trazendo. E daí, anotando essas dicas e colocando na sua vida prática. Eu fazia muito isso. Era uma maneira que uma colega resumia bem, uma técnica de estudo diferente. Era um que eu observava, que gravava as aulas. Não, eu faço isso e depois eu reforço. Ao invés de eu ficar no carro, ou na academia, ou eu vou caminhar, eu dou uma estudada e depois eu coloco e vou ouvindo o que o professor disse. Que ótima dica. Então, você vai ali pegando essas dicas dessa vivência. E daí, chegasse... Bom, e daí, passado a faculdade, passado toda essa caminhada na área, né, da advocacia, eu passei no meu primeiro concurso, né, que foi em Aracaju. Primeiro, eu fui procuradora do município de Aracaju, né, vivi lá uma época, já conheci acesso às questões da procuradoria, e aí depois... eu saí de Aracaju, resolvi pedir exoneração, e aí meu tio falava, olha, eu não queria que você fosse, agora você estava lá, você resolve pedir exoneração. Eu falei assim, porque eu não estou feliz, não está me agradando, eu vou voltar. E aí voltei, e depois passei, eu falei, bom, se eu passei em um, eu vou passar em outro. E aí passei na Procuradoria do município de Salvador. E, a partir daí, isso são aí já 12 anos, né, de uma caminhada linda. Inclusive, eu recebi a notícia que ia ser a procuradora nomeada no município de Salvador exatamente no dia que eu estava indo a caminho da mesa de parto, ter minha primeira filha, né, que é Letícia, que significa alegria. Então, a minha primeira alegria se misturou nessa maternidade e nesse nascimento dessa profissional. Tudo num dia só. Então, eu recebi esse grande presente. E, a partir dali, eu comecei a minha caminhada como procuradora de Salvador. Nessa caminhada, eu também fui gestora. Durante 3 anos, eu fui subsecretária de Promoção Social e Combate à Pobreza. Depois, me tornei secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza. Volto para a Procuradoria. Dentro da Procuradoria, trabalhei em diversas secretarias, saúde, educação, assistência. Depois, cheguei à coordenação dos colegas, de uns 25 a 30 colegas que trabalhavam ao longo dessas secretarias. Aí fui coordenadora e aí pude ter uma visão sistêmica da política pública municipal. Depois, fui convidada para ser vice-presidente da Associação de Procuradores Locais de Salvador. Passei uma época. Depois, fui convidada para ser vice-presidente da Associação Nacional e hoje estou aí como presidente da Associação Nacional. E assim eu cheguei aqui. E como é que tu te sente? Como é que tu te sente sendo a presidente nacional dessa associação, né, que congrega aí os procuradores municipais? Como tu te sentes? E fala um pouquinho para nós sobre qual a função do procurador no município. O que faz um procurador, uma procuradora municipal? Com que trabalha? É só para defender o prefeito? É para processar alguém? Porque às vezes, né, e alguém que está aí assistindo, alguma das meninas pode até escrever e mandar as perguntas. Porque pode pensar assim, mas faz o quê? Eu não sei, eu conheço o secretário de saúde, eu conheço a secretária da assistência social, eu conheço o diretor da Secretaria de Cultura, mas procurador, o que é procurador? Então, fala para nós, porque que nem eu falei antes, às vezes as pessoas confundem promotor com procurador e o teu sentimento de estar representando, né, esses profissionais que são tão importantes para um município. Eu costumo dizer que é uma honra, né, estar hoje, né, nesse lugar, né? Inclusive, eu
Sempre gosto de agradecer ao colega de Recife, Gustavo Tavares, que foi nosso recente presidente. Eu falo que é um amigo e eterno presidente, pela essa construção, indicação dele, primeira proposta de eu estar nesse lugar. Então, é um misto de muitos sentimentos, Andréa. É um misto de alegria, mas, ao mesmo tempo, de responsabilidade em estar pautando uma carreira tão essencial como a Procuradoria e ainda pautando temas transversais, como o do espaço feminino e ainda o tema da mulher negra, nesse espaço, que é a primeira vez, e a gente ainda tem que fazer esse tipo de recorte, já que a gente pouco vê, ou quase não vê, a mulher, que dirá uma mulher negra. Então, são muitos sentimentos. E em relação à Procuradoria, essa carreira que eu realmente sou apaixonada, eu gosto sempre de trazer duas questões, quando eu falo da Procuradoria. A primeira, já que eu estou aqui em Terras Gaúchas, eu vou lembrar da carne, desse símbolo da carne. Perceba que quando uma carne ela está sem sal, sem tempero, sem sabor, todo mundo nota, fala, olha, a carne está sem sabor, está sem sal, está sem tempero, E quando ela está, por sua vez, salgada, também todo mundo fala, muito sal, Mas quando ela está no ponto, ninguém se lembra do tempero, desse sal, algo invisível, só se lembra da carne. Aí perceba que é um pouco isso a Procuradoria. Gostei do exemplo. Quando você vê o posto de saúde funcionando, quando você vê a educação rodando, quando você vê a praça, você nem se lembra, às vezes, de todo o processo que foi para aquilo ali dar certo. O medicamento na farmácia do município. Isso. E tantos exemplos. E eu falei que eram duas questões que eu gosto de trazer. A segunda é que eu até falei recentemente no meu discurso de posse, que a gente tem os memes da vida, e aí o pessoal fala, procuradora, você está procurando o quê? Vocês estão procurando uma outra questão. E eu agora, para responder as piadas, eu digo, não é que você tem razão, a gente está procurando mesmo, mas a gente procura fazer o que há de melhor no município, porque a gente tem lá, e agora tentando explicar, nós temos aí, no nosso país, no lugar onde vivemos, a gente vive, mas a gente tem que começar a observar. Nós temos aí a União, falando aqui de uma forma mais pedagógica, nós temos os estados e nós temos os municípios, a cidade, o lugar onde o seu chão, a sua raiz, onde acontecem seus sonhos, onde acontecem seus dramas, onde acontece seu dia a dia. E por mais que você queira ou não, e isso foi uma das lições da pandemia, você percebe como a gente está em rede, como a gente, de repente, se o sistema de saúde está falho, você, de repente, que tem uma empresa, você perde um funcionário que precisa, de repente, ser atendido, mas ele não consegue naquela rede de saúde. Se você percebe a iluminação da sua cidade, se ela não está bem iluminada, a praça, e principalmente nós mulheres, o perigo, o risco que é você estar transitando o seu direito de ir e vir na rua. Então, você vai percebendo as diversas políticas públicas que existem. E a gente precisa de um chefe do Poder Executivo, no caso aqui o prefeito, e toda a sua equipe, que é o secretariado, que vá cuidar desse espaço comum, dessa cidade, assim como o condomínio, que tem que ter ali o síndico e que tem que ter as regras para o bom conviver. Só que esse prefeito, que foi eleito democraticamente, ele vai atuar nesse cenário, mas ele tem que ter uma receita de bolo. Ele não pode qualquer coisa. A gente já superou aqueles estados, dos reis, que poderia fazer o que queria, o rei só, a vontade é minha. Não, nós estamos num espaço democrático, ou seja, que existem várias pessoas nesse espaço de direito. Por que tem democrático de direito? Porque existem as regras, até na nossa casa, a gente não tem as regras com nossos filhos, pode isso, não pode aquilo, o tempo da televisão é esse, olha, porque se não faz, e tem um porquê, porque se não faz mal à saúde, olha, você não pode comer dessa forma.
e por aí vai. Então, a nossa cidade, da mesma forma, ela tem que ter um líder, né, que é nosso chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, e tem uma equipe, né, que está ali para desenvolver o programa político que aquele prefeito foi eleito. Mas ele não pode tudo, né? Ou até ele não sabe, às vezes não é necessariamente porque ele quer errar, não é isso. Ele não sabe o que é que ele pode, ele está em dúvida. Eu posso, eu não posso, chegou um recurso, não está muito claro, eu posso usar para isso, sobrou dinheiro aqui, veio um recurso carimbado, né, para usar para uma escola, para a construção de uma escola. Mas, no momento, eu recebi uma doação, eu não vou mais precisar desse recurso, eu posso pegar esse recurso e usar para algo válido, para pavimentação dos asfaltos? Isso é ótimo tu falares, doutora, sabe por quê? Porque às vezes o cidadão não sabe disso. Ele entende que tem o dinheiro no cofre público. Não, mas veio o dinheiro, isso acontece muito no município. Não, mas eu sei, o meu deputado mandou uma emenda, por que não fez isso, por que não fez aquilo? E precisa ser falado isso para a comunidade, né? Que tem essas limitações, que tem essa regras. Organização, que tem essa regra. Veio para comprar essa xícara, é para comprar essa xícara. Não, mas agora a gente não está precisando da xícara, a gente está precisando de celulares. Não, mas não pode. Isso. Não é que nem na nossa casa. Isso. E mesmo na nossa casa, quando nós fazemos nosso orçamento doméstico, se a gente começar, né, de uma forma irresponsável a mexer muito, vai dar problema. Isso vai dar problema lá na frente. E aí o procurador entra nesse cenário. O procurador e a procuradora, como essa pessoa que, na verdade, não defende o prefeito, a gente não é um advogado privado do prefeito, a gente defende, na verdade, o ente municipal, o interesse do município, e se o interesse do prefeito coincidir com o interesse público do município, nós estamos ali, temos que ser parceiros para realizar essa missão política desse prefeito. Nós temos que estar ali não só dizendo não, mas também dizendo não pode, mas apontando os caminhos por onde é que pode. Isso também é importante, porque às vezes, numa conversa esses tempos, eu conversava com algumas pessoas, né? E em outra ocasião também, o Armando recebia na associação Utinga, né? Jogador de futebol, que era do Grêmio, né? Mas vou dizer aqui que traiu o Grêmio, foi pro Inter, mas está tudo certo, né? E aproveitar e parabenizá-lo aí pelo trabalho maravilhoso que ele faz, o trabalho social maravilhoso que o Utinga faz aqui em Porto Alegre. E lá ele se interessou muito e ele dizia assim pro Armando: ah, tá, mas vocês não é aqueles que ficam assim, trancando tudo? Ele foi falar o destrancando tudo, né? Não é aquele que fica trancando, que diz que não pode? Vocês não são os advogados, então, que diz que não dá para fazer? Então, tem essa visão. E agora tu falasse e me trouxe a memória. Pensa bem, o Tinga, uma pessoa super esclarecida, uma pessoa comprometida com o social, uma pessoa informada, mas que não tinha o esclarecimento do papel do procurador municipal. Então, imagina outras pessoas que têm menos acesso, né? Então, é importante tu falares sobre isso. É porque a gente está falando de limites, André. Limites, né? E ninguém gosta dessa questão do limite, né? Então, até numa relação familiar, já que a gente estava trazendo aqui o exemplo de mães e essa relação de pais e filhos, minha filha, Luísa, de 9 anos, extremamente questionadora, eu digo, minha filha, você tem que desligar a televisão, mas por quê? Né? Por que eu tenho que desligar? Por que eu tenho que fazer isso? E a gente que está ali direcionando, a gente está mostrando, ó, não pode isso, não pode aquilo, mas a gente também tem que negociar às vezes. Às vezes ela está ali assistindo um programa maravilhoso e falta 5 minutos para terminar o programa e de repente você pondera, não filha, 5 minutos? Então, vamos dar um tempo. Não, filho, bora fazer o seguinte, você faz a lição de casa e aí daqui a pouco você volta a assistir. É a mesma coisa, né? Desse equilíbrio que tem que ter o procurador. Dentro da legalidade, isso, dentro do que é vamos lícito. Vamos ver o que é possível aqui. Ter esse jogo de cintura, até porque, às vezes, né, às vezes eu debato alguns assuntos com o Armando, né? André, não é tão fácil assim, não é fácil sim. Tem que ter boa vontade ou vontade política. Quando eu era diretora de hospital, às vezes eu tinha alguns debates, vamos dizer, com o secretário de saúde, doutor Bride, um grande abraço aí para o doutor Bride, para Guaíba, e eu ficava, às vezes, chateada, vou usar essa palavra para não usar outra. Então, quando eu ficava chateada, às vezes eu dizia no meu hospital, eu digo, olha aqui, gente, o negócio aqui dentro para acontecer tem que ter boa vontade, é simples, eu e vocês precisamos ter boa vontade.
E para acontecer no município, tem que ter vontade política. Então, eu falava muito isso. Eu lembro que quando eu ia falar alguma coisa, já sei, nós precisamos ter boa vontade. Isso, gente. E eu penso, né, tu falasse aí, passasse pela secretaria, que é mais conhecida como Secretaria da Assistência Social, vem ao encontro de uma Secretaria da Assistência Social, onde tu fosse secretária, né? Tu sabe das necessidades, das carências. Os estados, não é o teu estado ou o meu aqui, né? Um mais, o outro menos carente, ou necessitando de uma gestão melhor, ou necessitando de mais recursos, né? Nós temos os desafios, sempre nós vamos ter uma demanda maior, mas eu penso, né, que com boa vontade e com vontade política, nós conseguimos fazer muito com pouco, né? E isso que tu falasse é muito importante, ter, nas minhas palavras, ter esse jogo de cintura, dentro do que é lícito, dentro do que é legalmente possível, né? Ter esse jogo de cintura, por quê? Porque vocês, e daí eu vou usar as minhas palavras, embora sendo advogada, eu preciso facilitar o seu entendimento. O procurador trabalha para você, minha amiga, meu amigo. Por quê? Porque trabalha para a cidade e nós moramos na cidade. Se hoje Porto Alegre tem essa orla linda, é porque teve trabalho de muito procurador, de muita procuradora ali. Então, se hoje nós temos tantas coisas aqui em Porto Alegre, acontecendo também, né? O Salt Summit teve também a envolver o prefeito, o vice-prefeito, claro, como a doutora falou recém. Nós temos o chefe do executivo, nós temos o nosso prefeito em Porto Alegre, como temos nas nossas cidades. Você aí que está na audiência, que eu olhei recém aqui, você que está na audiência, nós temos audiência, amigas e amigos que nos acompanham de outros estados, que nos acompanham de São Paulo, que nos acompanham aqui da fronteira, do litoral, enfim, né? Procuradores também, procuradoras que assistem o programa. Então, assim, se nós temos tudo o que temos, meus queridos, é porque tem o trabalho, sim, desses advogados públicos aí, que facilitam a minha e a sua vida, que promovem o bem-estar da nossa cidade. Não é para defender prefeito, não é para trancar as coisas, não, viu? É para viabilizar as coisas no meu e no seu município. Bom, agora, porque o tempo passa, né, minhas amigas? O tempo passa muito rápido. O que eu quero saber? Então, chegasse hoje, tu és, né, a chefe desse povo aí, que também não é um povo muito fácil de lidar, né? Tu sabe que dizem assim, ó, certamente tu sabes, político, advogado e pastor. Gente, não judia da gente, viu? Não judia de nós. Ó, advogado é gente, pastor é gente, político é gente, tá? Mas dizem que é uma raça triste esse povo, né? E daí eu digo, pois eu sou pastora, eu sou advogada, já atuei na política, né? Tenho minha atuação na política. E eu digo, tá, eu tenho as 13, e agora o que vai ser de mim, né? Mas diz uma coisa para nós, agora, doutora Lília, dentro da tua caminhada, né, como mulher, como negra, tu disseste, eu não vou romantizar aqui, aonde tu encontrasse desafio maior? Foi enquanto tu advogava na área criminal, enfim, enquanto hoje procuradora, hoje tu chegasse, né, a estar aí nesse cargo máximo aí, em qual parte dessa tua caminhada tu enfrentasse um desafio maior como mulher e mulher negra? Bom, eu vou dizer, enfim, foram vários desafios, mas eu vou dar um exemplo de um desafio e vou lhe dar a minha hoje concepção, olhando toda a caminhada, de qual foi o maior desafio, né? Primeiro, contei hoje na palestra, inclusive, essa questão de ser uma mulher e ser uma mulher negra. E por que a gente pontua isso? Porque as pessoas apontam isso, né? Vamos começar assim. Aí eu estava falando que às vezes eu estou no congresso, estou ali fazendo o trabalho normal de presidente de uma associação e de repente uma pessoa chega e lhe aborda
e fala, olha, eu tenho uma prima africana igual a você, não tinha contexto, a gente está falando da reforma tributária, ou você é sempre colocada neste lugar de mulher negra. Parabéns, uma mulher negra aqui, então, primeiro que as pessoas apontam. Se é um alemão, vai dizer parabéns, um alemão, uma alemoa aqui. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Ninguém invade. É um ser diferente, então? Ninguém invade seu corpo, ninguém pede para pegar no seu cabelo. Verdade, te ouvi falar isso. Conta, Lilian. De você estar, eu gosto muito de usar trança. Aquelas suas tranças. E a pessoa chegar e pedir para pegar. Enfim, eu já tive casos, eu mesmo, secretária, de receber a pessoa no gabinete, a pessoa entrar e não achar que eu era secretária. Só pela tua cor. Porque tu és, tu és uma pessoa. Porque não é esse rosto. Tu és uma que pessoa a gente bonita, vê tu és no uma lugar de pessoa que poder. se apresenta bem, tu tens uma postura legal, então é só por causa da cor. Eu já tive desafios de ser abordada numa feira da mulher, de comprando um objeto, mas eu sou muito comunicativa, e ser abordada para ser acompanhada, porque eu vi o que você fez, ganhei sério? Ganhei inclusive um processo criminal. Sério? Foi, ganhei uma indenização por conta dessa abordagem, de eu entregar a minha carteira, a pessoa jogar no chão e dizer que a carteira era falsa. Então, já vivi muitas coisas, são várias histórias. Mas eu lhe digo hoje, eu lhe resumo todas em duas questões. Uma que, para mim, é muito desafiador, e você deve saber disso, porque você é mãe, e hoje eu tenho 2 filhas negras, então, nada passa para mim mais doloroso do que ver elas sofrer qualquer tipo de retaliação. Então, esse, para mim, pode crer, não é nem tanto o profissional, é o maternal, mas eu descobri que o maior desafio e a minha solução, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a perceber que o maior inimigo somos nós mesmos. É a gente que precisa aprender a se acolher, a se aceitar, a ter a coragem, a despertar e a ter a coragem de ser quem nós somos. Então, eu acho que quando essa ficha caiu, que eu posso ser do jeito que eu sou, e eu posso buscar a ser do jeito que eu sou e me aceitar, e tá tudo bem, às vezes deu tudo certo, às vezes deu tudo errado, e aí refletir, não, aquilo ali não foi legal, bora, passa. Então, quando eu consegui chegar a esse nível da caminhada, que é algo constante, que é algo que você nasce e morre todos os dias, abandona algo que é velho, o homem velho, a mulher velha, que você abandona e que você traz algo novo, e nesse processo que você vai se fortalecendo de dentro para fora, e vence isso, aí você consegue avançar. Então, independentemente do espaço para onde você vier, porque eu já estive em vários espaços, eu já vivi diversos desafios e hoje estou nesse desafio maravilhoso que está me dando uma oportunidade de conhecer tantas pessoas interessantes ao longo desse país, de aprender. Eu acho que isso é um presente, Eu comentei mais cedo, que nesse processo de caminhada dentro da NPM, inclusive eu perdi minha mãe, e como foi importante ter um Armando, ter uma colega como Cris, ter uma colega como Sinara, colegas daqui, colegas agora do país inteiro. Isso é um verdadeiro presente de troca, de experiência, de você poder ampliar. Mas isso também vem da forma que tu enfrentaste todos esses desafios, sim ou não? Com certeza, porque a gente tem uma frase muito conhecida no âmbito do movimento negro, e de quem gosta do tema, de uma escritora chamada Neuza Souza, que ela fala do tornar-se negro, do tornar-se mulher, tornar-se pessoa, que é essa construção diária, onde todas essas experiências você deixa de intitular como experiência boa ou ruim. São experiências. Aprender com cada uma. São experiências.
Gente, eu me emocionei aqui, né? Deixa eu respirar. Respirar mais um pouco aqui. Sabe por quê, Lilian? Porque assim, ó, quando tu fala dessas experiências, né, aí tua, e ressignificar tudo isso, né, e tirar um proveito disso, eu nunca levei a mal e são apelidos carinhosos, porque eram carinhosos, não eram com má fé, né? Mas eu era muito chamada de preta, pretinha, e esses dias chegou um senhor na minha casa, o filho dele foi prestar um serviço para mim, e ele me chama de preta, né? Ele, preta, eu disse, ai, quanto tempo que eu não lhe vejo, aquela coisa toda. Nunca passei por isso, mas eu passei recentemente por algo, por ser mulher. Me ajuda a respirar. Mas os homens, Lília, que bate na mesa e grita contigo só porque tu é mulher. Eu passei por isso. Então, me solidarizo contigo. E o que eu ressignifiquei disso? Que eu não preciso disso. Porque, às vezes, minha amiga, você está numa função, e nós falamos muito sobre isso, e o nosso tempo aqui está, né, acelerado. Às vezes, a mulher se submete a estar num local de trabalho que ela é humilhada, que ela é assediada, que ela é abusada porque ela precisa daquele emprego. E ela aguenta aquela humilhação daquele homem, ela aguenta aquele abuso todo. Às vezes, no seu lar, ela aguenta um lar que é um lar violento. Por quê? Porque ela tem aquela dependência emocional, porque ela tem aquela dependência financeira. E para algumas mulheres pode ser muito desafiador sair, né? Mas daí eu reforço o que tu falasse, o quanto é importante nós nos conhecermos. Nós sabermos quem nós somos, valorizarmos quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós não podemos aceitar que os outros digam quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Principalmente eu e você, minha amiga mulher, principalmente nesse mês. Saiba que você é capaz de fazer tudo aquilo que, de repente, hoje tem uma pessoa que está dizendo para você que você não é capaz. É um desafio você sair de uma posição, de um ambiente, de um lar, de um local de trabalho. É desafiador para você sair hoje? Pode ser. Mas pior é permanecer nesse lugar e você acreditar que você não pode, acreditar que você não é quem você deseja ser e ali você acabar morrendo um pouquinho cada dia. E quando eu passei por essa situação que eu passei, doutora, que eu achei um absurdo, porque é o que nós falamos, o ambiente da nossa casa e o ambiente de trabalho é um ambiente que tem que passar para nós e garantir mais segurança, né? No meu caso foi num ambiente institucional. E quando aquele homem que era para ser uma pessoa que para mim seria proteção, para mim seria segurança, uma pessoa que eu sempre honrei, que eu sempre respeitei, bate na mesa, grita comigo, deixa eu falando sozinho, eu digo, não, mas peraí, tá achando que eu sou o quê? Né? Tem um ditado que diz, pensa que eu sou tua filha, mas nem com os filhos nós podemos fazer isso. Né? E daí, minha amiga, foi onde virou uma chave assim, né, que respeito e honra, né? Nós devemos respeito a todos, sim, a honra a gente dá honra a quem merece honra, né? E eu digo assim que eu me libertei de uma situação ali, me libertei quando essa pessoa extrapolou todos os limites. E isso me magoou tanto que eu passei por uns bons dias que quando eu precisava falar o nome dessa pessoa, me dava dor no estômago e eu ficava nervosa, né? E eu passei por algum tempo, alguns meses, né? E até que me desvinculei indiretamente dessa pessoa. E daí eu fico pensando, minha amiga, para encerrar aqui esse nosso bloco e enfim, o quanto muitas mulheres, né, não estão passando por situações como eu passei, que diante de outras não foi nada, situações que tu passasse, quantas não estão passando por isso, né? Por causa da cor da pele, por causa do seu sexo, por ser mulher. Quantas não estão passando porque acham que dependem, sim, daquele homem ou daquele lugar, daquele ambiente. O Rio Grande do Sul, hoje, o judiciário fala que nós vivemos uma pandemia de violência doméstica.
E temos dados também de assédio sexual e moral dentro das empresas contra as mulheres. Então, nós vivemos hoje no Rio Grande do Sul uma situação bem alarmante, onde todos, a sociedade, os entes públicos estão buscando alternativas de como resolver, como amenizar isso, como terminar com essa situação. Só que é uma questão cultural, a gente sabe, e leva tempo, né? Mas eu quero que tu fale para essas mulheres, né? Nós temos quase 300 entre crianças e adolescentes que ficaram órfãos dessas mães, dessas mulheres. 106 homicídios, 2 por semana no ano passado no Rio Grande do Sul. Quase 20 mil registros de ocorrência de lesão corporal só em janeiro, né, no nosso estado. Então, eu quero te ouvir sobre essa questão da violência contra a mulher. Quero te ouvir um pouquinho para a gente já encerrar aqui. Primeiro, me fico muito comovida, né, com suas lágrimas, né? Lhe digo que já tive muitas lágrimas, né, em muitas situações. Mas, assim, inclusive, você falando, me conectei até com outras histórias de minha mãe, que ela dizia no trabalho, eu estou passando por tudo isso, mas minha filha não vai passar, né? Ela profetizava, minha filha não vai passar, né? E eu achava interessante quando ela sempre chegava em casa, né, com essa frase. E outra coisa que você também me trouxe dessa sua narrativa é a importância, que aí me conectou com o que você disse, que às vezes a boa vontade, e brincou falando que Armando fala, às vezes é difícil, e é difícil. E a gente tem que começar a aprender a trabalhar em rede. Porque problemas complexos e estruturais, seja o machismo estrutural, seja a questão da violência, a gente só consegue combater com soluções também estruturais. E isso passa porque hoje eu venho dizendo muito da questão da gente evoluir para responsabilidades institucionais. Ótimo. Nós precisamos implicar as instituições do nosso país. Nós precisamos. E a NPM, nesse contexto, a gente começou a demonstrar que nosso papel como procurador e procuradora, que na Constituição está lá, que é função essencial da justiça, nós somos funções essenciais porque nós estamos aqui para ser canal de transformação dentro dessa cidade. E a violência contra a mulher, a gente também tem que entender, você que está me ouvindo, que a violência não passa só por uma questão física. Ela começa bem antes. Ela começa, inclusive, às vezes, mascarada de amor. Porque a gente tem um mito do príncipe, né? O príncipe que a Cinderela, né? A Rapunzel, que fica esperando o tal do príncipe, né? E a gente tem que contar essas histórias infantis, que são maravilhosas, tantas elas, mas a gente tem que começar a saber como contá-las, né? E começar a perceber que amor com violência, né, são duas coisas que não casam. Então, quando o seu marido, o seu companheiro, o seu namorado, o seu ficante, para falar a palavra da moda, quer ali lhe controlar o seu corpo, a maneira de você se vestir, o que você deve falar, o que você deve fazer, sobre a roupagem de que isso é amor, né? Ou quando você tem uma dependência econômica desse parceiro e ele, de repente, quando você faz tudo o que ele quer, ele lhe dá tudo, lhe trata como uma rainha, e de repente, quando você não faz o que ele quer, ou porque você reclama porque ele chegou tarde, ele lhe tira tudo, né? Isso também é um tipo de violência. Nós precisamos pautar a Lei Maria da Penha, saber que existe a violência física, que é a mais noticiada, inclusive uma colega da gente em registro, Gabriela, ela foi vítima de violência dentro do seu ambiente de trabalho, sendo agredida por um outro colega. Uma colega, como eu falei hoje, foi vítima de injúria racial. E por aí vai as violências e microviolências contra nós mulheres. E nós precisamos, em primeiro lugar, para combater um inimigo, e a violência é algo que a gente não quer, né? Nesse ambiente, inclusive, que eu trago, do espaço democrático de direito,
a gente precisa conhecer o inimigo, porque fica difícil. Como é que você combate algo que você não conhece? E se você não fala, né? Se você não traz para um ambiente institucional, se você não coloca isso como meta, e muitas vezes não é uma meta repressiva, é uma meta preventiva e pedagógica. Né? Então, você precisa, como uma responsabilidade institucional, você precisa trazer a questão da mulher, a questão das piadas machistas, das brincadeiras recreativas que machucam as pessoas, a questão de uma postura de trabalho, né? Como é que você se posta dentro de um trabalho, como é que você trata uma amiga, foi uma brincadeira, também essa mulher é estressada, viu? Falei, Maria, deve estar de TPM, né? A gente não pode falar nada que ela já vem. A problemática dos grupos de WhatsApp, onde quando você de forma violenta coloca uma mensagem, ou até não de forma violenta, de forma mascarada, mas você traz a questão da mulher. Já tem até a netiqueta, né? A etiqueta, essa eu não sabia, né? Pois etiqueta, a etiqueta das redes sociais. Eu trouxe aqui a Kátia Costa, que falou sobre netiqueta. Eu digo, o que é isso, minha querida? A etiqueta das redes sociais, porque o que está acontecendo de problema com relação ao mau uso das redes e esses grupos abençoados de WhatsApp é uma loucura, né? Mas, menina, que maravilha conversar contigo, né? Você mande as suas perguntas e sugestões, porque nós recebemos aqui hoje essa enxurrada de informação, de conteúdo, de orientação, de dica e de história, né? E de histórias de vitória, de sucesso, de superação. E também assim, Lília, essa violência, ela é em todo lugar e contra, não importa a classe social, não importa a religião, e o que tu falasse, né? Da responsabilidade, de responsabilizar no meio institucional, seja ele o meio religioso, seja ele o meio político, né? Seja ele o meio corporativo, enfim, não podemos deixar que se escondam, às vezes, né? Atrás aí de uma armadura, atrás, falando de instituição, atrás de uma instituição religiosa, atrás de uma instituição social, né? Porque eu não vejo falar muito sobre isso, a violência dentro das instituições religiosas e sociais, né? Onde eu sei que é um meio machista. A minha instituição, Igreja do Evangelho Quadrangular, foi uma igreja fundada por uma mulher, a Aimee, né? Está fazendo 100 anos hoje a Quadrangular, esse ano, a Quadrangular no Brasil, no mundo, e no Brasil já há mais de 7 décadas, né? Há mais de 70 anos a Quadrangular no Brasil e há 100 anos no mundo, fundada por uma mulher. Mas quando nós vamos ver os cargos de liderança dessa igreja fundada por essa mulher, que há 100 anos atrás construiu uma igreja para 5.000 pessoas, quando hoje é um grande desafio construir uma igreja para 5.000 pessoas, ela abriu a primeira rádio gospel nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, imagina hoje, né? Eu e tu aí abrindo uma rádio gospel, né? Então, assim, ela foi uma mulher à frente, além do seu tempo. Mas hoje a gente vê que a maioria é homens, a maioria mesmo é de homens na liderança. Eu tive a grata satisfação e a alegria de ter sido superintendente, né? Nós somos mais de 60 no estado do Rio Grande do Sul e tínhamos apenas 3 superintendentes, eu era uma delas e a mais jovem. E agora, no ano passado, eu entreguei a minha superintendência devido a alguns desafios e para poder investir no projeto Despertando Mulheres, porque o meu negócio, eu digo hoje, o meu propósito, né, é o quê? É orientar essas mulheres, ajudar essas mulheres lá na sua estrutura, lá no emocional. Então, eu brinquei com um superintendente amigo meu, eu digo, olha aqui, a superintendência não me dá dinheiro e não me dá almas, o que eu quero? É só incomodação, com respeito aos meus colegas superintendentes, um beijo, porque sempre tenho vocês na audiência, cada um com seu propósito. O meu propósito é ajudar essas mulheres e famílias e abrir mão da minha superintendência para então poder estar aí pegando na mão dessas mulheres e trabalhando no projeto Despertando Mulheres. Vou lhe contar rapidamente, né, já que você trouxe mais uma curiosidade, né, dessa sua amiga. Eu coordenei durante 3 anos um projeto chamado Geração Graça, né, no ambiente de uma igreja evangélica, onde eu trabalhava com uma demanda de 80 crianças, né, nessa caminhada aí.
qualquer dia desse a gente desenvolve isso. E eu fico extremamente feliz, né, em você ter, nesse despertar, essa consciência, né, de que todas as instituições precisam assumir essa responsabilidade. A gente aqui não está falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade, independentemente de culpa ou não, inclusive a religiosa, né? Inclusive a gente ter essa coragem, né, de estar pautando isso, porque hoje religião já não é mais assunto que não se discute, ela se discute, né? Assim como a violência contra a mulher, assim como a questão racial e tantas outras demandas que a gente precisa, principalmente quem trabalha com políticas públicas, porque a gente fala esse nome bonitinho, políticas públicas, mas na verdade são o nosso dia a dia, em suas dimensões do que a gente precisa na educação, na saúde, e como todos esses assuntos que parecem transversais estão dentro desse dia a dia, e como nós, procuradores e procuradoras, somos desafiados, né? Então, eu estou lá, recebo um processo, porque tem um determinado homem que usa um Rastafari, e ele é da nação Rastafari, aquilo ali tem um significado para ele, mas a guarda municipal está dizendo que ele tem que raspar a cabeça. Eu estou com um caso da seccional da OAB, onde uma determinada praticante da religião da matriz africana está lá com seu turbante, ela nunca tirou o turbante dela, mas ela, para tirar uma foto da OAB, ela precisa tirar o seu turbante e ainda vira para ela, olha, se você fosse uma madre, você não precisava tirar, mas como eu sou uma macumbeira mesmo, e como é isso? Como é esse encontro meu como procuradora, como procurador, com as minhas crenças? Como é isso? E eu dentro desse lugar, onde eu estou ali como um servidor público, servindo a todos, que tem diversas dimensões, como é que eu lido com isso? São muitos desafios, né? São. Gente, nosso horário já extrapolou um pouco. Nós vamos encerrar. Olha quanta coisa, gente. Quanta coisa. Eu penso que eu preciso, com a doutora Lília, fazer uma série aí de lives com a doutora Lília, porque essa mulher, ela diz a palavra que a mulher sabe edifica a sua casa. E já vimos muita sabedoria aqui. E com certeza não somente a casa, mas essa mulher por onde passa, vai edificando. Doutora Lília, um prazer falar contigo. Um prazer poder também compartilhar contigo essa experiência que eu tive desse assédio dentro dessa instituição. E que eu me emociono porque eu penso, não na minha dor que eu superei em 3 dias, porque eu sei quem eu sou, mas eu me sensibilizo com a dor que outras mulheres estão passando. E eu disse, Deus tem permitido eu passar por algumas experiências para eu sentir na minha carne, para eu saber o que tu sente, para eu saber o que a outra sente quando ela está passando. Então, Deus faz isso conosco, né? Deus deixa nós passarmos por alguns vales, deixa nós passarmos por algumas experiências para a gente sentir na pele, para poder dizer para o outro, eu sei um pouco do que tu está sentindo, porque eu já senti na minha. E daí eu vou poder defender melhor essa pessoa, vou poder ajudar melhor essa pessoa, porque eu consigo ter essa empatia, consigo verdadeiramente me colocar no lugar dessa outra pessoa, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns, né? Começasse aí o teu ano, né, desse teu mandato aí, que Deus te abençoe grandemente, te ilumine e que tu possa agregar esses teus colegas espalhados pelo Brasil aí, já agregasse muitos na tua diretoria, mas sei que tu tem muitas pessoas que não estão na diretoria, porque não cabem todos, mas que são teus parceiros, né, e que a tua gestão seja extremamente aí produtiva, seja uma gestão de excelência, porque onde a mulher está, a mulher ela trabalha com excelência. Então, meus parabéns, sucesso para ti, também para a doutora Anne Caroli, tua vice, e para toda a tua diretoria. Sabemos também aqui do Rio Grande do Sul, doutora Annelise, também contigo na diretoria. E também tens a procuradora de Novo Hamburgo, né? A doutora Sinara, também contigo. Que bom que o Rio Grande do Sul está lá fazendo parte. E minhas amigas, olha, por mim eu ficava aqui muito mais tempo, mas deixa eu contar uma coisa também.
Doutor Armando está ali já faz 15 minutos, me fazendo o sinal do tempo, né? Por quê? Porque essa mulher aqui tem muitos compromissos no município, porque em novembro estará acontecendo aqui no município de Porto Alegre o Congresso Nacional de Procuradoras e Procuradores Municipais. E, doutora, 25 anos de Associação Nacional? Em setembro, a nossa associação faz 25 anos e nada como comemorar em Porto Alegre, onde tudo começou. É uma honra saber, imagine, que a minha carreira, tão sonhada carreira, começou aqui. Então, e também, lembrando aqui, trazendo à memória, doutor Gustavo, tu já trouxe aqui a lembrança, né? Presidente de excelência também, que enfrentou essa pandemia, foi um presidente de excelência. E também trazendo aqui a doutora Cristiane Neri, que também já foi presidente da associação, né? E é aqui de Porto Alegre também. E o meu esposo, doutor Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores aqui de Porto Alegre, 4º mandato, diz ele que vai se aposentar. Você que tem na audiência, tipo a Márcia, né? Tipo a Tassiana, Thaís, você acredita nisso? Eu não acreditei. Gente, Deus abençoe você. Até a próxima segunda com mais um programa Despertando Mulheres.